Olá, boa noite. Vamos. Olá, Marcos já entrou. Vou te convidar já já. Oiê, Ei, oiê, tudo bem? boa noite, tudo bom, Silvia? Boa noite, tudo Consegui- bem, Marcos? Que bom, que alegria. Sejamos bem-vindos aí. Vamos aguardar mais pessoas entrarem. Já tinha algumas pessoas falando que estavam aguardando a live, que iam vir, É? mas até Eu agora eu não tô. ia saber se você ia falar um pouco aí eu ia demorar mais um tempinho aí, mas tudo bem, vamos conversando. Vamos papeando. Kelly, bem-vinda. Boa Vamos falar. noite. Olha aí, muita coisa que você gosta aí dos filhotes, falar de filhos, de paternidade, de crianças, de amor, né, de cuidados. Eu acho que é um tema muito importante, eu acho, diante dessa pandemia também, que os pais começaram a se relacionar aí de uma forma mais intensa com os filhos, né? Eu acho que de vários pais que vivem muito no trabalho, na correria, nem às vezes nem o tempo de olhar, né? Às vezes para ter uma troca, né? E agora as pessoas realmente tiveram que trocar com seus filhos, fazer dever de casa, ensinar, né? Ter esse tempo aí para ter esses cuidados. E eu achei muito legal esse convite aí para a gente falar sobre paternidade, né? De vários âmbitos, né? De vários. Eu mesmo posso relatar vários aí dentro da minha vida pessoal, desde ser padrasto, desde ser enteado, desde ser pai, né? Então, assim, acho que é, uma, é um assunto que eu, de uma certa forma, também tenho a minha própria experiência, né? Uma Mas, enfim, vamos lá. experiência vasta no assunto, né, Marcos? Eu acho que igual eu acho que assim nós vivemos essas experiências, elas são muito interessantes para a gente, eu acho, para a gente poder trocar. Eu acho que elas são reais, né? A gente não vai criar nada, é uma realidade e eu acho que todo mundo passa, todo mundo vive. Eu acho que eu acho que aqui no Brasil esse processo de separação, né, de pais que não assumem a paternidade, eu acho que isso é algo muito, não digo que comum, não aceitável, mas é algo que realmente acontece e não é fácil, né, conviver com isso, principalmente as crianças, né, que passam pela própria experiência, né? Então, Com realmente, certeza. E essa não, proximidade do Dia dos Pais, né, para as crianças cujos pais ou faleceram ou estão distantes, esse momento é complicado. E algumas escolas até aboliram essa ideia de Dia dos Pais, né, e fizeram Dia da Família para celebrar quem cuida, quem está ali, né? Porque essa é uma semana complicada para essas crianças, né? Que não tem o pai presente por algum motivo e fica sendo falado o tempo todo no pai, pai, pai. E pode ser até uma boa oportunidade para a família tocar no assunto, porque não é para excluir o pai. O pai sempre existe, nem que seja o espermatozoide que criou a vida daquela criança. é Mas verdade. esse pai, né? Esse pai precisa ser honrado. A gente sabe, né, pela luz das constelações familiares, que a vida é o que há de mais importante, né? Porque sem a vida não existe mais nada. Até algumas pessoas falam assim: ah, mas só porque me deu a vida
Sim, só porque te deu a vida, porque a vida é tudo, né? Sim, sim. E É o principal, né? Eu acho que tem um dito popular que eu acho que é uma. Eu acho que já deveria ter cancelado esse dito popular que é pai é aquele que cria. Aceito, porém não concordo, né? Não, assim, aceitável porque realmente alguns padrastos, né, que se tornam padrastos ali, que fazem um trabalho, um cuidado, tem um cuidado muito, às vezes até tão cuidadoso quanto o próprio pai biológico, né? Mas assim, mas isso não substitui o pai. Então, eu acho que esse desvalor em relação ao pai realmente é, é muito complicado até para o desenvolvimento de uma criança, né? Quando os pais se separam e começam a criar entre eles, né, os processos da separação, uma dificuldade, né, para que possa realmente ter uma qualidade em relação ao filho que não tenha nenhuma interferência, né, que ele não tenha nada a ver com esse processo dessa separação que foi mal resolvido. E às vezes o filho paga por isso. Né? A maioria das vezes o filho fica naquele meio ali, sem saber, meu Deus, quem eu escolho? Né? Assim, escolher por quem? Escolher. Não tem que ter uma escolha, né? Mas muitas das vezes a relação desse casal não conseguiu seguir, né, de alguma forma, e aí às vezes ou a mãe ou o pai, né, exclui um ou outro, né, e essa criança fica nesse meio, né, sem... e quando numa separação, a minha filha entrando, oi amor, boa noite, eu amo ser pai, né, eu acho que ser pai é uma coisa, é foi a sua maior filha que entrou. a minha filhota. A maior experiência da minha vida é ser pai, assim, foi muito interessante, está sendo muito interessante, né? Eu acho que a paternidade é algo que muda a vida da gente, muda a nossa visão, muda o nosso sentir, muda tudo, né? Então, voltando Muda lá, tudo, muda tudo, muda tudo. Você sabe disso, né, Silvia, como muda, muda né? tudo. Então, assim, nessa separação, quando há uma visão em relação ao respeito um do outro, né, isso cresce a criança cresce de uma forma saudável, ela consegue, mesmo dentro de uma separação, consegue ser, ou seja, consciente daquilo. Quando você tem o respeito do pai, da mãe, quando eles se respeitam, existe um equilíbrio, né? Porque assim, não adianta você dizer, eu não vivo mais bem com aquela pessoa, se separa, e depois começa a falar mal daquele pai ou daquela mãe, ou vice-versa, e aí a criança cresce com uma sensação de que não tem valor. Um ou outro não tem valor. E isso desequilibra, isso desestrutura, né, emocionalmente. Como é que ela vai dar conta? Porque tem amor, ela quer amar os dois, mas aí se acontece, né, por esse lado, para a pessoa não respeitar essa separação e tentar resolver para que essa criança não pague o preço dessa separação mal resolvida, né, eu acho que isso faz todo sentido. Né? E Até hoje a gente porque, falando aqui, sim, até sim, pode porque a lá. criança, até porque a criança, ela é metade pai, metade mãe. Então, quando o pai fala mal da mãe, tá atingindo um lado dela. Quando a mãe fala mal do pai, tá atingindo um outro lado dela, né? Tá falando mal dela, porque ela é 50% cada um, né? Então, quando eu falo lá na escola que eu trabalho, faço orientação para os pais, eu falo muito isso. Separa seu relacionamento de casal com seu relacionamento com o pai do seu filho, com a mãe do seu filho. Esquece que vocês foram um dia casal, só que assim, não dá muito para esquecer, né? A gente sabe disso. É importante que haja essa separação, essa despedida, esse respeito que você falou, né? Respeitar o outro como pai do seu filho, como mãe do seu filho, né? Se não existisse respeito, isso vai, por mais que você se esforce de não misturar os canais, isso vai ser passado, vai ser transmitido para a criança, né? Energeticamente, afetivamente. A criança capta tudo, né?
tudo. Desde o ventre, né? Desde o ventre materno, né? Desde o ventre materno, ela já vai já absorvendo a relação dos pais, né? Antes de realmente vir ao mundo, ela já está ali tendo as experiências, né? Um pai e uma mãe se relacionando, né? Para ter o primeiro filho, né? E sempre, muitas das vezes, quando esse filho nasce, esse primeiro filho, primogênito, ele tem um processo assim de readaptação também em relação aos pais, né? Porque os pais estão aprendendo a se relacionar. Então, assim, o primeiro filho ele sempre paga o preço dessa experiência, né? Porque ele vai ter que aprender com os pais também, porque os pais vão estar querendo acertar de qualquer jeito, mas também vão estar ainda perdidos muitas das vezes, né? Na relação entre eles e na relação entre eles e o filho, né? Ou seja, um começo, né, de um aprendizado, né? Então, esse filho, geralmente, ele tem todo uma carga aí, que seja ela positiva ou não, mas ele absorve muitas coisas, né? E muitas das vezes, quando esse casal se encontra, também traz as suas histórias, né? De pai, de mãe, né? E se unem aqui, né? E aí tem essa criança, e muitas das vezes essa criança vai aprender também com essas correlações que acontecem antes deles, né? Então, assim, é um grande aprendizado para esse movimento da paternidade, né? De você olhar realmente com um outro olhar, né? Hoje em dia, assim, a relação desse censo, né, que nós fizemos uma pesquisa, e quantas crianças não têm, né, o registro paterno, né, a parte paterna. E quantas crianças também são batizadas, no caso, desculpa, registradas pelos avós, né? Às vezes o avô é que registra a criança no lugar do pai, porque o pai, de repente, desapareceu. Ou a filha, ou alguma ocasião desse tipo, que só teve uma relação e, de repente, essa criança está no seio de uma família onde há uma desestrutura sobre isso. E aí não tem pai, não existe pai. E aí, muitas das vezes, esses avós é que resistem como pais, né? Então, assim, isso também cria todo um processo de dificuldade, né? Porque como é que a gente consegue entender também esse amor, porque isso é um amor também, é um respeito para aquela criança não ficar sem um registro, sem um nome, mas e essa criança cresce chamando o avô de pai, né? E a avó muitas das vezes de mãe, né? Então, assim, há uma desestrutura muito grande, principalmente no nosso Brasil, em relação a isso, né? E eu acho que isso é um dos fatores também que acabam desequilibrando muito uma estrutura emocional de uma criança, né? Porque o pai, geralmente, ele é o que é mais instruído do processo. E é a base, né? A estrutura, né? Então, assim, às vezes acaba realmente a criança tendo o amor da mãe em excesso, né? O amor que a mãe também tenta suprir fazendo a parte paterna, e de uma certa forma... Quer compensar. Que não adianta, né? Não dá para compensar, né? O amor de um pai não é substituído por uma mãe ou por uma avó. Há poucos dias eu estava com um amigo no Rio, eu mandei um vídeo e ele assistiu sobre os pais, e eu nem lembrava muito, ele dizendo que não conheceu o pai dele, né? Que não tinha conhecido o pai. Assim, eu não lembrava muito da nossa infância, a gente com 5 anos de idade, e a gente veio se falando há pouco tempo, e eu não lembrava. E ele, poxa, eu não conheci meu pai. Eu, assim, não, mas minha avó me criou muito bem, minha mãe. Aí eu falei, não, elas fizeram o melhor, foi o melhor que elas puderam fazer, mas ela não substitui seu pai, né? Mas eu não quero mais meu pai, né? Eu não quero mais saber do meu pai. Se você não quer saber do seu pai, você não quer saber também de uma parte sua, da sua história, né? Então, assim, falei, não negue seu pai, traga seu pai, assuma seu pai, né? Não, mas ele não conviveu com a minha mãe, enfim, né? Então, assim, trabalhe isso, mas olhe para o seu pai. Isso vai ficar descompensado a vida inteira. E realmente isso reflete muito numa estrutura profissional, numa estrutura afetiva, de uma relação, né? Então, assim, como o pai, ele tem o seu valor e muitas das vezes tem aquele dito popular, o pai é aquele que cria, né?
E a gente consegue dar amor, mas não substitui o pai de ninguém, né? Eu mesmo tenho a experiência de ter sido padrasto, né? De ter sido enteado, né? Minha mãe se separou do meu pai e eu fui enteado, né? E assim, tivemos um convívio muito saudável, muito bacana. Ele veio a falecer, mas nós tivemos um convívio muito bacana. Eu tive essa experiência. Achei interessante, é um ponto de como é que as famílias teias, né, ou as famílias mosaicos, né, começam a ser estruturadas novamente, né? Eu acho que é a visão do novo milênio, né? São essas famílias mesmo, os mosaicos, as teias que vão formatando novos, né, formatos de famílias e alguns vão fazendo certos papéis, né? No caso, eu fui padrasto, né? Do Vinícius, então eu não sabia ser pai, né? Minha companheira na época ela tinha o Vinícius, já tinha um filho, e eu fui aprender a conviver, né? E como era conviver com o espaço que já era de uma criança, né? Então assim, é você também respeitar o movimento daquela criança que já está no espaço dela. Então Ela assim, veio antes. veio antes, né? Mas como respeitar isso, né? Dentro dessa lógica para que surja uma harmonia sobre isso, né? E isso foi um aprendizado assim fantástico, né? E depois vem minha filha, aí reestrutura uma família mosaico com uma estrutura que vai sendo recriada novamente, né? E aí como? E aí tem toda a história, né? De cuidado, de amor, né? E hoje assim nós somos assim, eu e o Vinícius somos assim, eu sou um pai assim, de coração, de amor por ele e ele por mim também, como filho, assim. Eu tenho muita amizade com o pai dele, com os avós do pai dele, então, assim, é uma coisa que foi formatada de uma forma muito bacana, gostosa, né? Eu Isso acho que isso é uma... quando tem um coração É, grande, né, Marcos? Quando se tem um coração é, é, grande, dá para incluir é todo muito, mundo, né? Essas teias aí. eu acho que a gente tem. Eu acho que é só isso, eu acho que é a visão mesmo, assim, né? Eu acho que quando a gente começa a entender também que as pessoas não estão na vida da gente por um acaso. Eu acho que, como eu falei, ninguém vai substituir um pai, né? Mas você pode ter um contato com o outro, se você for padrasto, de carinho, de cuidado, e nunca vai substituir o pai. Hoje mesmo eu fiz um trabalho sobre isso no atendimento, que não vai substituir o pai. O pai pode ser ruim, o pai pode não prestar, o pai pode ser o que for, mas o filho, ele vai querer ter contato com o pai. Ele vai querer saber um pouco da história, né? E não adianta, não, porque vou botar esse padrão, acho que ele é mais atencioso, ele é mais carinhoso, ele pode ser assim, ele pode ser isso, ele pode fazer o melhor que ele puder, mas ele não vai substituir um pai, né? O pai biológico. Tem Então, uma, assim, tem uma pergunta da Kênia perguntando sobre e quem perdeu o pai cedo? Praticamente não conheceu o pai, né? Como é que fica essa referência de pai? eu tenho uma experiência própria também. Meu pai não conheceu o pai. O pai faleceu antes dele nascer, alguns meses, né? E isso causa muitos distúrbios emocionais, muitas coisas que levam a gente, às vezes, até... meu pai mesmo teve problema com álcool. Logo cedo, muito jovem, assim, depois de uma certa idade, ele teve problema com álcool. E eu não entendi o porquê que ele tinha esse processo com álcool, e era difícil, né? Eu morava aí no Rio de Janeiro e era algo muito difícil, né? Para a gente, para adolescência, até a minha maturidade, meu pai ainda bebia, né? Agora ele já tem muitos anos sem beber, enfim. É um homem divino, de Deus agora, todo formatadozinho ainda. Mas assim, tivemos muito problema com o alcoolismo, né? Então eu não entendia, mas eu fui entender depois a história, o que aconteceu com meu pai. E meu pai sofreu com isso, né? Sofreu, ele era um filho caçula, foi criado por um irmão mais velho e por algumas irmãs, então assim, ele foi o que não teve contato, né? Então assim, e para mim era difícil assim não entender aquilo. Quando eu fui começar a vivenciar esse mundo holístico aí há 23 anos atrás, eu comecei a entender uns princípios sobre isso, né? Como era.
E aí eu fui saber da história. Então, assim, meu pai não teve pai. E eu estou tendo um pai, mesmo que ele seja ausente dentro do processo do alcoolismo dele, de estar ou não estar, enfim. Mas eu tinha meu pai, né? Eu tive meu pai, eu tenho meu pai, ainda está vivo. Então eu reaprendi a ver de uma outra forma, né? Entender o sofrimento que ele teve e talvez o que ele representava naquele momento, se fosse alcoolismo, se fosse violência, se fosse qualquer coisa que ele se manifestasse, claro, está errado, mas tem um porquê da história, tem um sofrimento por trás de algo, e de repente aquela pessoa não fala, ela não expressa aquilo, ela quer expressar de uma outra maneira, né? Então, assim, essa experiência eu tive, e assim, e realmente, assim, não é fácil para quem nasce sem ter o contato do pai, sem conhecer o pai, né, e guardar só memórias daquilo que as pessoas falam, né, comentam, como era, né? Eu acho que sempre fica um processo do vazio. Mas esse vazio, ele precisa ser preenchido com o quê? Com a consciência que nós falamos no início, a vida, né? Então o resgate desse processo em relação à vida é muito profundo. Você não pode fugir disso. Isso é um fato. Não foi assim, tinha que acontecer isso. Não, ninguém sabe, mas foi um fato. E esse fato, infelizmente, eu vou ter que olhar para isso, né? Seja na dor, né? Ou seja no amor. Né? Então, e meu pai teve a experiência da dor, né? E hoje ele está no amor. Então, assim, foi um homem que conseguiu evoluir no processo. Né? Assim, eu sou, né, admirado por ele assim, conseguir passar por esse processo, né, e modificar toda uma história. Porque assim, é muito difícil sim, você crescer sem um ou outro, né? Seja o pai ou seja a mãe. Eu acho que ambos, eu acho que seria muito difícil sim. Pelo jeito, assim, pelo tempo que eu trato de pessoas, eu percebo o quanto isso é doloroso, né? Mas a gente tem que tentar entender que ninguém vai substituir, mas vão sempre existir pessoas que vão dar um suporte ali. Mas a gente tem que colocar o nosso pai, que não veio, no devido lugar dele, como pai. Acolher, perceber aqui no seu corpo, sabe, nos seus traços, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Olhar para a família do pai também, olhar lá para os irmãos, para os tios, sabe, para os primos. Eu acho que tudo tem que ter esse lado, tem que ter essa troca, que é para manter esse equilíbrio, né? Eu vejo assim, às vezes, nós costelamos, sabemos muito, às vezes você chega, pergunta para a pessoa, o que você sabe do seu pai? Eu não sei nada. Da sua mãe? Minha mãe eu sei, não sei o quê, não sei o que lá, não sei o quê. Então, é sempre um pouco deixado de lado, né? Assim, então, eu acho acho que eu respondi a pergunta da nossa amiga aí, de uma forma bem vivencial, eu acho. E a gente não pode falar que não tive pai, porque todo mundo tem um pai e tem uma mãe. Tem Nem o que pai. seja um É, espermatozoide e um óvulo, mas tem pai e tem mãe, biológico. Eu até costumo falar para quem é adotado, né, que teve os pais biológicos e os pais que criaram. Se olha no espelho. Isso que você é, falou de olhar as suas próprias feições, se olha no sei. espelho e descobre seu pai e sua mãe aí em você. Porque não tem jeito. E não é só Não, biológico, é energético. Tá na sua exatamente. personalidade, tá no jeito de falar. Algumas crianças que não convivem com o pai, mas falam igualzinho o pai, do mesmo jeitinho que o Isso, pai. isso, isso. Então, Eu quem acho que conheceu o pai, depois fala, né? Nossa, tá falando igual o pai. E o pai não tem convivência. não tem. Então, mesmo quem Esse teve respeito, pai ausente, é esse fala. respeito, mesmo ele não estando presente, né? É deixar esse amor acontecer naturalmente. Às vezes um ou outro fica inibido, não tem nada a ver, não parece nada, porque é uma raiva pessoal lá da pessoa, do casal, entendeu? E é bonito você ver os seus traços, olhar e ver ali o seu filho, sabe, com atitudes, ações, assim, sabe, manifestos que são seus.
Eu vejo às vezes pais muito críticos com filhos, que ele foi 3 vezes pior do que o filho. Aí ele é muito crítico com o filho, né? E aí ele quer educar algo que ele não conseguiu ser educado. Então, assim, qual é a maneira de educar se você também talvez tenha sido bem pior, né? E você olha para o filho agora e fala, meu Deus do céu, né? Então, assim, e aí entra num processo, às vezes, da agressividade, que é quando você não reconhece a sua parte nessa história. Eu acho que também há um contexto dentro desse processo social paterno, tá? Assim, que alguns pais agem de uma forma que eles não olham para aquilo que eles também construíram, né? Então, assim, às vezes você tem um filho rebelde, você tem um filho que causa algo, mas olhe para a sua história também. Olhe você como pai, olhe você como mãe, né? Estamos falando de paternidade, mas também coloca aqui mães também que são pais aí, né? Que cuidam dos seus filhos também da melhor forma. Então, eu acho que a gente tem que olhar para a gente, né? Os nossos filhos são os reflexos das nossas atitudes aí. Então, eu acho que isso não tem por onde fugir, né? Então, a paternidade ela não é só ser pai, não é só ser provedor, não é só você também bancar, pagar o que for necessário, não é só também ter só uma palavra ou duas, não é só dar um abraço ou dois, tem tantas coisas que envolvem, você tem que. É uma entrega, né? É um processo ali de você também ter uma dedicação, né? E fazer essa troca da melhor forma possível, né? Porque É, você o, vai ter a oportunidade de crescer, né? o Bert Hellinger, né, o Peter Spelter e a Tsuyuko, que são nossos professores, né, onde a gente se conheceu, né, Mar? Sim, Eles sim, sim. falam, nossos queridos professores, né, eles falam que faz parte do sistema quem deu a vida e quem tirou a vida. Porque também, quando existe assassinato, existe esse vínculo por destino, né? Então é quem deu a vida, quem tirou a vida. Mas tem outros consteladores, né, que vieram depois do Bert Hellinger, que falam que as pessoas que criaram, e eu também concordo com isso, né? As pessoas que criaram, que tiveram uma influência de manutenção da vida, porque acho que manter a vida também é importante, né? Então, aí entram. Não é tirar o lugar do pai, da mãe biológica, mas quem entra no sistema como um protetor, como um apoiador, como aquele que dê um suporte para que a criança se desenvolva na educação, no amor, no carinho, também faz parte, né? Também precisa ser homenageado. Agora, é claro que pai e mãe biológico deram a vida e realmente não existe nada maior do que isso. Então, é para homenagear todos que fizeram parte da sua vida, mas pai e mãe, mesmo que você não tenha conhecido de sangue, que deu a vida, é para tomar essa vida, né? Sim. E aí O me mais fala mais. importante, acho que o mais importante é tomar a vida. Quando É, você toma, e assim, pode ter 10 pais, 15 pais, pode ter quantos pais você quiser, e quantas pessoas quiserem te dar apoio. Mas o isso. mais importante para que você se sinta fazendo parte, se sinta, né, forte, fortalecido, é você honrar realmente a vida que vem de alguém. Seja ele aí um bandido, seja ele um homem maravilhoso, seja ele um homem rico, um homem pobre, não importa, né? Que é a maioria que as pessoas negam, né? Então, assim, por N situações. Então, quando você nega isso, você nega parte da sua vida. Tem muitas pessoas que crescem, crescem, se tornam grandes profissionais, mas crescem na raiva. Porque tem uma raiva, tem um processo da raiva da exclusão. Aí você cresce, se torna um grande profissional, mas vai chegar um momento que algo vai faltar. Alguém vai te excluir de algum sistema, ou um filho, ou daqui a pouco você já não consegue ter muitas relações saudáveis, né? Porque se você não tem consegue ter
uma relação saudável com aqueles que te deram a vida, poxa, né? É meio complicado. Para mim, eu sempre achei isso meio complicado. Mesmo antes de estudar sistêmico, eu sempre vi que, sei lá, eu nunca consegui ver isso, assim, de tentar olhar para o meu pai, querer fazer algo de errado para ele, de alguma forma, seja ela qualquer coisa simples, né? Ou para minha mãe, ou como eu já vi atitudes de algumas pessoas, de querer tirar coisas, assim, né? E assim, eu acho que isso faz parte do sistema. Eu acho que a gente também herda muitas coisas, né, nesse processo aí, na nossa história familiar. Mas eu vejo o quanto que a gente também precisa olhar para o valor desses pais, sabe? Eu acho que eu não falo, hoje não é só porque está falando sobre paternidade, que os filhos também não estão fora disso, né? Porque eu sou filho, mas eu também me tornei pai. Mas eu ainda continuo olhando para o meu pai como pai, né? Então, assim, e eu estou no meio, né? Minha filha, eu aqui olhando para o meu pai, e aqui eu sou pai. Então, assim, olhar para esses dois lados é muito importante. Não adianta eu dizer, não, vou virar as costas, não, pai, isso aí você, como você me criou, como foi, né? Pô, eu não gostei, e aí eu vou fazer do meu jeito aqui. Mentira, você não vai fazer muito diferente. Você vai fazer de alguma forma muito próxima, aqui pelo amor que você tem. Mesmo que tenha raiva, mas aquele amor inconsciente está aqui, e você muitas das vezes vai trazer isso e vai repetir aqui com essa história. Então, eu acho que a É, importância não é trazer tudo que você. Porque às vezes a pessoa acha que assim, tomar, como a gente fala, vou tomar tudo. Tá, você vai tomar tudo sim do seu pai, mas você não precisa seguir como ele. O tomar que você tem, inclusive, né? quando você toma seus pais, aí sim você vai fazer diferente. E quando você se Exatamente. recusa Você inconscientemente, continua. você vai fazer igual, você vai repetir. Porque está preso naquela raiva que você foi, entendeu? E aí aquela raiva te deixou seguir, mas você está repetindo, né? Eu acho que isso. Uma vez eu fui fazer um trabalho com a constelação, foi muito interessante. Assim. Eu fui atender uma senhora e uma troca, a gente conversando e tal. E eu pedi para ela posicionar as pessoas, ela posicionou uma filha, mas no campo estava vendo que não era a filha, né? E ela é filha, é minha filha. Eu falei, é sua filha. Não, pela idade também ela não é sua filha. O que que acontece? Olha, eu não consigo falar sobre isso. Eu falei, mas só está numa constelação. Eu falar um pouco aqui para ele poder trabalhar essa questão. É porque eu não aguento falar da minha filha. Para mim, ela não existe, né? Essa aqui é minha filha e ela lá, a mãe, não existe. Para mim, não existe, tá? Então, assim, e ela vai ser sempre a minha filha, né? E como tirar isso da pessoa que diz que tomou com tanta força isso, né? E ao mesmo tempo ela tomou com amor, porque ela, né, proteger essa neta como filha, mas ao mesmo tempo ela tomou com a raiva da filha, né? É meio que confuso. Você tomar com raiva por amor a alguém que você quer cuidar, mas também tomar de alguém que você tem amor, você exclui, né? Então, como isso fica confuso para essa criança que vai crescer nesse meio? Eu estou falando isso porque uma pessoa que colocou algo aqui muito parecido com o que eu estou falando. Então, é bem dentro desse movimento de você tomar, mas tome só aquilo que é seu. Tome ela como neta. Tome ela com aquilo que realmente ela representa, né? Então, as pessoas querem tomar tudo também, de uma certa forma, querem controlar um processo que não pode, que não consegue, que está fora de ordem. Você não consegue conjugar isso, né? Eu acho que é uma coisa tão simples, mas tão difícil para sentir isso, né? Eu vejo que o sentir isso, né, de respeitar esse movimento, respeitar as indiferenças, né? Respeitar A aquilo que o outro hierarquia, né? As ordens do amor. Quem veio ordem, antes? As quem vem ordens. antes.
quem Ficar trouxe, no, né? ficar no seu lugar. Que você, em relação ao seu pai, é pequeno. Você, em relação à sua filha, é grande, né? Grande, Então, em exatamente. relação, e a constelação a gente aprende que é tudo em termos de relacionamento, né? Então, cada um tem o seu lugar dependendo do relacionamento que você está, né? A Celina tinha perguntado o que é tomar a vida. Tomar a vida é tomar os pais. Tomar os pais é mais do que aceitar os pais. Aceitar parece que é assim, não tem jeito mesmo, esses são meus pais, eu aceito, né? Fazer o quê? Exatamente. Aceitar é meio assim, né? O concordar, que ele é a diferença entre aceitar e concordar, né? O concordar é humilde. Eu concordo que seja assim minha história, eu entendo, concordo e tomo a vida que vem dos meus pais. É aquele livro das moedas, né, do John Garriga, onde estão as moedas. Sim, sim. Você conhece, né? E aí eu tomo todas as moedas que eles me deram. Moedas é uma metáfora, né? Tem moedas de tudo quanto é tipo. Então tem a moeda do carinho, da atenção, da ausência. Até ele fala lá no livro até da violência às vezes. Eu Conhece, sim. tomar, eu tomar a minha história como foi, humildemente, concordando com o como foi e quem são meus pais. Quando eu tomo a minha vida do jeito que eu recebi, eu consigo estar na minha vida e criar algo novo para frente. A criatividade e não repetir. Porque quando eu estou repetindo, é porque eu estou homenageando algo que eu não incluí, que eu não concordei. Né? Então, respondendo a pergunta da Celina, eu gravei umas aulas, Celina, no YouTube. Postei no YouTube 4 aulas de constelação familiar. As ordens do amor, formar os pais, relacionamento de casal e sentimentos e espiritualidade. Depois, quem quiser assistir, eu vou colocar lá no Instagram para quem quiser assistir. Legal. É, Legal, você realmente assistiu, assim. não, né? Você não Acho que teve assistiu, outra não, né, pessoa que Marcos? fez uma pergunta aí que passou. Tinha uma Peraí, pergunta qual aí que bem. é? Vê se você consegue. A avó paterna é a Kênia. A avó paterna que não teve filha mulher e vê na neta essa filha que ela não teve, como isso interfere na criança e na família? Vai, Marcos, responde você. Como é? Não entendi. Desculpa aí, repete aí, por favor. A avó é... Ah, legal. A Gabi da Arborescência está colocando aí para mim que as aulas estão lá no canal da Silvia Rocha. Obrigada, Gabi. Sabia? É, a Gabi da Arborescência, que ela organiza o meu curso. Também estou dando curso de constelação e de atendimento individual. Sim, da dinâmica individual. A gente tem que conversar sobre isso. Tudo bem. Temos que conversar. Temos muita coisa para conversar. Qual é a pergunta aí? Então, vou repetir a pergunta dela. Ela falou que uma avó que não teve filha mulher. E Hum, ela vê a neta como, hum. como uma Como filha, é que- isso? Uma filha que ela nunca teve. Aí, como isso pode, os Vai efeitos, interferir né? forte, é claro, ela tá substituindo. O ruim é que essa neta vai ficar assim, ó, pesada, né? Ela vai se sentir, ela vai se sentir sobrecarregada, porque assim, imagine que ela vai querer suprir duas vezes, a filha que não teve, né? E a neta que de uma certa forma aí, ela vai realmente tentar fazer com que os sentimentos que ela né, tem, vai realmente tratar essa neta da melhor forma possível. Agora, assim, exatamente, né, que ela está dizendo. Então, assim, é, enfim, é só difícil sufocada, ela se sente sufocada, vai ficar sufocada. Mas aí o que ela vai ter que compreender dentro desse processo, né? É o amor que essa senhora tem, que realmente ela vai ter que, ou ela aceita ou ela não aceita, né? Aí eu acho que não tem muito o
que fugir. Mas ela deve achar bom na hora que ela faz tudo o que ela quer, entendeu? O que ela deseja. Eu acho que também tem esse lado, né? Então, assim, é sufocante, às vezes, mas tem um lado também que possa ser saudável, né? E claro que você está substituindo o processo de dor de alguém, mas, mas isso não significa que isso também seja ruim. Observe até que ponto, né? Observe até que ponto. Eu acho A que gente não pode julgar, né? na constelação a gente não tem um julgamento sobre É. nada, né? Eu já não tinha muito julgamento. Depois que eu entrei no mundo sistêmico, eu não vejo. Eu vejo que situações são compensações, sabe? Eu acho que essas compensações elas acabam criando um processo. Claro que tem uma chantagem emocional, sim, claro. Assim, vai acontecer a chantagem emocional, mas vai depender também de você tratar dessa chantagem que acontece com você. Você precisa, Karen, né? Kênia. Kênia precisa olhar também para sua família, né, Kênia? Talvez você também esteja olhando muito para isso, e porque tem um lado positivo e bom para você aí, que deve ter um lado de zona de conforto também, né? Não vamos dizer que tem só sufoco, mas tem coisas boas aí. Então, assim, veja até que ponto você também tem essa troca, esse dar e tomar com ela, se é favorável também a coisas que têm o seu interesse, né? E você seja mais interessante para você, porque assim, e é por isso que rola a chantagem emocional. Se você aceita algumas coisas que ela se posiciona, né, para lhe oferecer e você toma, claro que vai ficar uma chantagem emocional aí, vai ficar uma troca em desequilíbrio. Ela vai te cobrar de uma forma porque está te favorecendo alguma coisa e você vai aceitar porque você aceitou, né? E aí fica presa mais ou menos nesse sistema de dar e receber aí que fica, né, totalmente desequilibrada, né? E eu acho que você precisa olhar para sua família, olhar para as suas, né? Eu preciso constelar, exatamente. A melhor Tem dois forma, tem dois consteladores aqui, ó. Pode escolher. consteladores, O mas Marcos vai fazer amanhã, né, Marcos? Um grupo de amanhã nós constelação. amanhã nós temos um grupo de constelação sistêmica online e é uma abordagem bem diferente assim que a gente tentou colocar. Eu já passei um vídeo, né, lá tem lá no Instagram como é que a gente trabalha com os recursos de solo, né, com as folhas A4. E esse trabalho a gente está conseguindo trazer de forma mais vivencial, ou seja, você sentir mesmo, né, diferente de usar as figuras dos bonequinhos, né, dos representantes, usando as folhas você sente realmente assim as reações físicas e emocionais ali. Mas amanhã nós não temos mais vaga para constelar, nós só temos vagas para participar. As vagas para constelar estão esgotadas, assim que nós temos um número, é, assim, pelo tempo, né, não dá para fazer muitas constelações. Então, nós vamos abrir um outro grupo, talvez agora para o dia 25 de agosto, né, e aí vão abrir novas possibilidades enfim, de poder fazer a sua constelação online. E eu estou gostando muito desse formato online, sabe, assim, Eu também tô. Tenho constelado muito online, mas eu tô constelando mais com. Eu uso os bonecos, né? Que eu gosto das figuras dos bonequinhos. claro, claro, claro. Eu acho que todo profissional da constelação vai encontrar o seu caminho, assim, Uhum. né? Vai encontrar o que se assimila mais, assim, para você, o que, que você tem mais afinidade, né? Eu sempre, quando eu conheci o recurso de solo, acho que deve ter uns 10 11 anos que eu trabalho com recurso de solo já, assim. Então, eu comecei a gostar muito, assim, tipo, eu atendo presencial com recursos de solo, né, individual, e agora surgiu a oportunidade de trabalhar à distância também com esse formato. Então, é fantástico. O resultado é maravilhoso. Assim, eu vejo o Eu quanto o tenho. campo é fantástico, sabe? O campo ele é atemporal e é espacial. Será que a gente pode falar isso? Ele é atemporal, ele vai lá dar pancadas e vai se espalhando, né? Assim, então, assim, um amor, né? Eu acredito que tem dois caminhos aí nesse trabalho. Eu acho que
as memórias interiores, né? Aquilo que você leva com você por uma vida inteira, não adianta dizer que você está e você não tá lembrando de nada, não, você guarda, você tem tudo aqui guardado. Então, e quando nós conseguimos atingir isso através do amor, através né, desse campo fenomenológico, que é o amor, que nós sabemos sobre isso, trazendo um amor incondicional. Então, são dois movimentos, e são dois movimentos muito simples, que já existem dentro da pessoa. A constelação ela só vai o quê? Só vai o quê? Aflorar aquilo que é necessário, aquilo que é memória e aquilo que é cura com o amor que existe dentro da pessoa. E é a autocura, a gente não faz nada. Né? A gente não tem controle, ninguém faz nada. Né? A gente não faz nada mesmo, não. A gente só facilita, né? A gente abre o caminho e a pessoa anda ou não, né? Eu acho que essa é a autorresponsabilidade, né? Eu acho que partindo para o lado da autorresponsabilidade mesmo. E aí, voltando ao nosso papo paterno, que tem a ver também com essa autorresponsabilidade paternal, né? De realmente poder ser pai num processo realmente assim de olhar para os filhos com um olhar mais, eu posso dizer, de amor, né? Eu vejo aí nessa pandemia quantos pais talvez estejam ainda em processo, né, de desequilíbrio em relação a cuidar dos seus filhos, a ter mais paciência, né? E até a própria preocupação hoje, nós estamos sabendo que algumas escolas já vão retornar, alguns pais estão querendo realmente que volte, que retorne, e alguns pais não querem, né? Ainda estão num processo de muito medo. Alguns pais estão desesperados, querendo que volte às escolas, pelo amor de Deus. Aí o Marcos está em Natal e eu estou em Teresópolis, né, no estado do Rio de Janeiro. Aí as escolas vão voltar, Marcos? A previsão é agora, no final de agosto, né? Que até a universidade, minha filha, estava dizendo que ia retornar agora também. Então aí tá amenizando aí, né? Parece que aqui baixou bastante, assim, esse índice em relação ao vírus, né? Assim, a pandemia. E tem muitas pessoas estão na rua, alguns comércios estão funcionando, né? Então, assim, realmente está um pouco. Então, fizeram até agora uma observada que talvez tenha que fazer um novo, né, um lockdown aí, porque as pessoas realmente estão exagerando, assim, as praias estão lotadas, então, quando começa, né, as pessoas também se liberarem, a querem sair desse cativeiro, né, que se tornou nessa pandemia. E é por isso que você está dizendo aí, vibrando, né, o filho tem que ir para a escola, né, porque assim, realmente, eu sei, eu tive com minha filha... Eu não estou vibrando, não. Para mim, tem que esperar até realmente acabar tudo para voltar para a escola. Essa é a minha opinião, assim. Mas esse não é o tema aqui hoje, né? O tema é a questão da paternidade. Mas essa paternidade tem a ver também, sabe, Silvia, com o processo de hoje da pandemia, porque eu acho que muitos pais aí também estão entrando num processo, às vezes até de dificuldade de ter uma relação ali naquele momento com a criança, com os filhos, criar formas o tempo inteiro para poder realmente um processo lúdico ali para aquela criança também se sentir interagindo com a família e fazendo parte, e a parte educacional das aulas, né, que aí se divide aí pai e mãe também para poder. Então, assim, é realmente um processo onde os pais e o pai também começa, né, a fazer coisas dentro de casa, começa a fazer algumas coisas que ele não fazia, que ele vivia trabalhando e agora ele tem que fazer algumas coisas domésticas. Então, isso também é um processo que o pai também compartilha. Deu uma mudada, né? Então, uma reformulada. Então, às vezes, então, como todo mundo em home office, então, assim, às vezes o pai tem que ser ali o cuidador naquele momento, porque a esposa está lá trabalhando e que ela precisa também dar atenção ao trabalho dela. Então, o pai também tem que fazer esse outro lado, né, de cuidar um pouco, né? Porque eu acho que existem muitas dificuldades, eu acho que é o lado masculino, né? Desse coisa, às vezes, do sentar, do brincar, né?
Porque não tem coisa pior para um filho em relação ao pai quando um filho chega com algo e mostra assim, oi pai, olha o que eu fiz aqui, e esse pai ouvir o rosto, ou não dá atenção, né, ou não, né, não tem uma troca ali. E a criança ela quer uma troca, ela quer algo muito simples, né, atenção, né? E eu acho que assim, diante desse processo hoje da pandemia, tem muitas pessoas que também estão buscando ter esse reequilíbrio aí para poder manter essa relação também saudável, né? Para poder realmente ter uma relação saudável com os filhos. E acho que para a gente poder sair desse processo também, talvez tendo uma nova visão sobre tudo. Acho que o processo paternal, ele vai mudar, eu acho que ele tem mudado, eu acho que eu vejo pais muito mais cuidadosos, né? Eu acho que aí no Rio de Janeiro, principalmente, aí, dando um calçadão em Copacabana, aí em Ipanema, você vê que os pais têm um processo mais cuidado, né? Assim, eu vejo os pais mais atenciosos, né? Carinhosos ali, e eu acho que isso está mudando bastante também. Eu acho que os pais estão sendo mais atenciosos assim com esse lado do cuidado do filho, né? E eu acho que está havendo uma sensibilidade aí paternal, né? Sim. Eu acho Os que homens, né, estão num processo de voltar para as suas emoções, para se tornarem assim mais, assumirem mais a sensibilidade, né? Acho que está todo mundo passando por um processo de mais humanização, né? Eu acho que a chamada, esse despertar é para isso, né? Humanização. E tem uma frase do Hellinger que ele diz que é pelas mãos do pai que a criança ganha o mundo. Porque a mãe, ela, até pelo seu formato mesmo, físico, né? Ela é mais redonda, ela acolhe, né? Mais assim, cuida. O pai empurra para o mundo, né? Empurra para a vida. Então, tomar o pai é um processo de progresso, de desenvolvimento na sua vida, isso né? é verdade, Tanto é verdade. o adulto tomar o pai, isso é possível, fazer esse caminho que lá atrás na infância ele não fez, se ele não fez, e a criança também, é, a mãe dá esse e quem dá acesso ao pai é a criança, é a mãe, né? A mãe pode Sim. vetar o acesso da criança ao pai. A A mãe, gente estava principalmente no falando, início da vida, nós falamos isso bem no início, que realmente isso acontece, né? Quando há uma separação, geralmente a mãe às vezes veda esse contato, né? Eu acho que isso é que impede de crescer saudável, de crescer com uma visão de respeito, né? Com um processo. Eu de acho que respeitar o pai, estando junto ou separado, porque às vezes a alienação parental acontece mesmo o sim, casal estando junto, não é só casal separado. sim, é verdade, é verdade, é verdade. Acontece porque é aquilo que ele falou, né? A relação entre eles não funciona de uma certa forma, e aí o filho vai pagar o preço aí de algo que não é dele, né? Ele só está recebendo isso, né? Ele, e por amor e por inconsciência, às vezes uma criança está ali, está recebendo porque realmente não tem uma forma de sair daquilo, né? Só depois de um certo momento da vida que a pessoa vai tomando consciência que estava num relacionamento abusivo dos pais, né? Como tem os relacionamentos abusivos demais, né? Como a própria menina falou sobre essa coisa da chantagem emocional. Outros pais também não trabalham no processo de chantagem emocional quando, né, acontece algo e essa chantagem começa a pesar também, né? E as pessoas começam a tentar extrair, através dessa chantagem, um pouco de cuidado, né? É como um cão bravo, né? Como o Peter disse, né? Aquele cão bravo, ele não quer morder ninguém, né? Ele quer ser acariciado, né? Ele vai ali querendo morder, mas ele quer, na verdade, ele quer um cuidado, ele quer um carinho, né? Ele quer... Então, assim, É, eu até porque, na falo, verdade, todas as questões, né, e patologias,
são devido a algum momento não ter tido o amor não ter fluído. Então, como é que a gente cura? Fazendo fluir o amor novamente, né? Então, para aquelas Exatamente. pessoas que estão ali sofrendo com alguém que faz chantagem emocional, é amor que essas pessoas querem, né? É, Então, ame, simplesmente ame, do seu lugar, né? Sem sair do seu lugar. Deixa eu ver o horário é. aqui, faltam 4 minutos, Marcos. Então vamos encerrar, né? É, então, Muito olha, eu obrigada. quero. Você fala, eu falo. Aí de finalizar. Você fala, eu vou falar e depois você finaliza, que você que me convidou, ok? Tá Então, bom. Silvio, muito obrigado pelo convite. Amei, assim, é um assunto que para mim é muito importante. Eu adoro ser pai, amo ser pai. Tá? Assim, foi um papo muito gostoso, muito bacana. Aí a gente pôde falar de muitas coisas. E eu quero convidar você também para participar amanhã do grupo de constelações sistêmicas online. Só temos vagas para participar, mas ainda temos vagas para você conhecer esse formato, que pode ser feito em qualquer lugar onde você esteja, em qualquer país. Ok? Gratidão, gratidão do fundo do meu coração por essa oportunidade a todos que fizeram parte dessa live, tá? Silvia, muito obrigado, tá? E a gente se vê no próximo módulo. Próximo módulo do curso de formação. Cíntia, que bom, tem várias pessoas conhecidas. Agradecer a todos que participaram aqui com a gente, compartilhando, assistindo. Agradecer a você, Marcos, gratidão por você trazer não só o seu profissional, mas também a sua experiência, né, de vida como filho, como pai, como padrasto, como filho, experiência e vai. Foi ótimo. Eu não posso Real, falar né? muito porque eu só sou filha, né? Tenho o meu pai, mas eu não sou pai, então não posso falar pelos pais. Então, te agradecer muito pela sua participação aqui, tá bom? Gente, eu tô lindona, mas eu vou prender mais o cabelo das próximas vezes, tá? Tá vendo? Prender a minha juba. É isso aí, fantástico. Olha, foi E muito bom. Salva aí foi essa ótimo, live aí, viu? Salve aí pra gente poder vou assistir salvar. depois. E olha, Tá desejar um bom? feliz Dia dos Pais para você, Marcos, e para Exatamente. todos os pais, né? Para o O meu seu pai, pai, né? Um feliz dia dos para pais para o seu o meu pai, um feliz dia pai, dos pais para o seu pai, para todos os pais do mundo. pai Que do Deus meu abençoe. filho. E pai não é aquele que cria só, não, tá? É aquele que cria e aquele que é biológico também, tá? Então vamos aceitar todos os pais, tá? Eu agradeço de coração por tudo. Vamos acolher todos os pais. E Tá, também Jorge? contar que quem quiser ainda dá tempo de fazer o curso de constelação familiar individual. Aí fala com a arborescência que está aí falando. Viva os papis! Viva os papais de todos vocês, tá bom? Bom fim de semana. Eu Tchau, vou encerrar tchau. para a gente poder salvar, tá? Um beijo, Então Marcos. tá. Tá, Tchau, um joia. abraço. Tchau. Então, vai.